Aproxima-se de uma mesa de madeira, segura uma espátula fina e remove devagar pequenas lascas de uma tábua. Imagem da tábua com letras de ponta cabeça. Ele a cobre com tecido branco. Remove o tecido e em letras pretas está escrito Casa das Palavras. No canto esquerdo há um desenho estilizado de contorno preto em torno das letras C e P fundidas em vermelho. Paulo José Cunha, repórter. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Você conhece a obra do artista plástico Darlan Rosa. Talvez o nome Darlan Rosa não seja muito familiar. Mas toda vez, por exemplo, que você vai a um posto de saúde, numa dessas campanhas de vacinação, e se encontra com um personagem chamado Zé Gotinha, você está diante do trabalho dele. Ou então, pela cidade aqui de Brasília e em várias cidades do mundo, a gente se depara com aquelas esferas gigantes, vazadas, onde a luz faz uma série de efeitos muito interessantes. Tudo obra de Darlan Rosa, o nosso entrevistado desta edição do nosso programa. Para comemorar os 70 anos de idade, o Darlan está lançando esse livro aqui, ó. Não é verdade nem mentira, é arte. E é com ele que a gente vai conversar agora. Darlan Rosa, artista plástico. Como é que tá, Paulo? Coisa boa te encontrar. Depois de tanto tempo, né? Pois é. Darlan Rosa. Darlan, você nasceu pintando? Paulo, eu acredito que sim, sabe? Eu estou te fazendo essa pergunta por causa dessa foto que tem aqui no livro, em que aparece você aqui desenhando, pintando, e do lado a pintura. E é um menino que está pintando. Era um garotinho. Aqui. É um garotinho. Quantos anos você tinha aqui? Eu devia ter uns 15 anos, mas eu sempre tive cara de menino. Mas o meu primeiro desenho, eu tinha 8 anos, que eu fui desenho da Carmen Miranda. Esse aqui da Carmen Miranda. Foi aí que eu descobri que eu desenhava, né? Porque, e já é um desenho muito bom, olhando aqui. Eu fiz isso eu desenhava a vida inteira, mas foi a primeira vez que a minha professora notou, né? Que esse desenho aí tem uma história muito interessante por trás. A gente estava fazendo umas redações sobre a vida da criança brasileira para ser enviado para o Japão. Sabe, o estado de Minas Gerais todo dia estava fazendo isso. E eu fiz uma redação sobre a Carmen Miranda e ilustrei. A redação realmente não foi grande coisa, porque eu tinha umas ideias muito... tinha as fixações, né? Mas ela gostou muito do desenho e acabou que eu ilustrei os desenhos das redações dos colegas. Então eu ia para casa da minha professora à tarde foi assim um semestre inteiro que eu descobri que eu sabia desenhar. E essa minha professora, ela desenhava também. Aí eu disse para ela, você podia me ensinar? Ela disse, não, eu não posso te ensinar porque você desenha melhor do que eu, então eu vou te atrapalhar. Então você nunca fez um curso de desenho, de pintura? Nunca estudei. Eu fiz em Uberlândia, fiz um curso por correspondência, Instituto Universal Brasileiro. Você é de Coromandel, mas eu morava em Uberlândia. E na realidade o curso era um curso de publicidade, então eu fazia muita ilustração e tal, né? Mas assim foi... Curso regular de pintura nunca fez? Não, nunca fiz. Darlan, uma coisa que impressiona em você é assim, a multiplicidade de suportes e de formatos que você aborda na tua obra. Quer dizer, você saiu do plano, da pintura, do desenho, utilizando tudo que é material, cera, óleo, etc., e foi para a escultura e ultimamente você já está fazendo tudo em computador. Tudo por virtual, conta desse problema que você estava me contando, da alergia que você teve às tintas e agora não chega mais perto de tinta. Eu tive uma grande sorte que, quando eu nasci, meu pai tinha uma fábrica de ladrilho. E era uma fabriqueta, e ele fazia tudo, né? Então, eu ficava do lado dele. O que eu lembro da minha infância, eu lembro dessa fábrica de ladrilho, de mexer nos pigmentos e tudo, né? Ali pelos os 8 anos, nós mudamos para Patrocínio, aí a fábrica de ladrilho se ampliou para uma marmoraria.
E ele é que esculpia os anjos, escrevia no mármore, né? E eu fiquei ao lado dele, trabalhando, até que aos 11 anos... Ele fazia essas obras para quê? Para os túmulos? Para os túmulos, para a igreja. Túmulos, igrejas. E aí eu me lembro que, por esse período também, eu sempre descobria as coisas. Eu pegava essas pochadrez que a gente usava no ladrilho e misturava com goma arábica. Aí pegava uma pena de galinha, despelava ela, pegava um pedacinho mais fininho, colocava naquela ponta que tem um buraquinho e fazia um pincel. E a goma arábica com pochadrez era uma aquarela. Eu tenho desenhos até hoje feito com esse pochadrez, né? Era uma aquarela fantástica. Então eu ia descobrindo as coisas sozinho. E meu pai me dava muita corda, né? Então eu tive essa sorte. Quando eu mudo para Uberlândia, em 65, Uberlândia foi uma das primeiras cidades do interior a receber uma televisão. E lá fui eu para a TV. Então, TV Triângulo? TV Triângulo, sabe? A TV era muito engraçada porque as câmeras não tinham esse monitorzinho para você olhar, não tinha o viewfinder, né? Então você olhava no monitor na parede, né? Na parede. Os filmes a gente projetava na parede e pegava com a câmera, né? Então, mas você foi trabalhar em televisão? Fui trabalhar na televisão, eu fui fazer cenário, né? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 17 anos. Trabalho infantil. Naquela época podia, né? Mas eu sustentava, eu e mais o meu irmão mais velho sustentávamos a família, então não tinha outro jeito, né? Então toda a propaganda que ia para a televisão, eu desenhava os cartazes, as letrinhas com guache, né? Fazia os desenhos. A sorte que não eram muitos anunciantes, né? Senão não dava conta. Então eu fiquei na TV até me aposentar, né? Eu saí, voltei, sabe? Mas então aí eu cresci literalmente junto com a TV. E quando veio a computação gráfica, eu entrei junto. Você lembra do ADO? Sim. Que é a primeira movimentação de imagem. Sim. E aquilo ainda era analógico, né? Não era digital. Não era digital, era mas então, eu sou produto dessa era digital. Enquanto as pessoas da minha idade correm, eu acompanhei, sabe? O fato de você ter feito esse percurso todo, Darlan, uma experimentação dos pigmentos lá na fábrica de ladrilhos do seu pai, de ter transitado pelo analógico dentro da televisão até chegar ao digital, no que isso influenciou a tua obra hoje, que é uma obra muito, muito de vanguarda? Eu costumo dizer o seguinte, ninguém faz nada do nada, mas também ninguém fica impune ao meio que ele está trabalhando, né? Então, por exemplo, até eu mexi nos pochadrez, no cimento com a mão. Isso foi uma coisa que me estimulou a minha carreira, né? Que você começa a sua carreira pela parte sensorial, mas eu paguei um preço muito, muito caro por isso, porque aos 40 anos, essa agressão do cimento, do pochadrez, eclodiu no meu corpo numa forma de uma alergia, e eu tive que abandonar o processo de pintura tradicional. E hoje o meu processo de construção de tudo, ele passa por uma estética digital. Eu fui tomar consciência disso quando eu fui expor na França em 2005. Então, teve uma crítica, né, e que dizia que o meu trabalho era uma estética digital. E aí eu comecei a perceber que realmente assim, tudo que eu faço, ele vem dos recursos do computador. Porque eu não posso mexer com tinta, né, coisa e tal. Mas para poder conseguir fazer alguma coisa razoável com o digital, eu falei, não pego mais no lápis, para o cérebro acostumar, né? E hoje, as canetas digitais, elas estão mais confortáveis do que os lápis. Mas abriu uma dimensão absolutamente fantástica dentro do teu trabalho. Eu acredito... Dizer, do analógico para o digital, você pulou, mas você pulou de uma forma extremamente radical. Extremamente radical. E eu acredito que essa geração nova de artistas que estão chegando agora, sabe, elas estão nesse ponto aonde eu estou.
sabe? Porque eu observo nos meus netos, nas crianças que eu converso, o interesse pelo digital e a maneira como ele vai no digital, né? A relação é muito mais íntima. E as possibilidades, né? Você constrói uma escultura em 3D, anima ela sem gastar um tostão. Você pinta um quadro sem ter que comprar tinta, entendeu? Então, quer dizer, sem se contaminar, sem ter alergias. Né? Então, as possibilidades, né, são infinitas, né? Darlan, eu observo na tua obra que você, apesar de ter vindo de uma cidade pequena, porque Coromandel era muito menor do que é hoje, mas não tem um lado assim rural no teu trabalho. Você sempre trabalha mais temas urbanos, né? Eu estou indo para a França para fazer uma série dessas paisagens, né, que é uma referência à minha cidade, né, de Coromandel. Depois eu morei em Tico, nos Estados Unidos, que era uma cidade pequena, sabe, uma cidade que referenciava muito Coromandel. Eu estudei francês no sul da França, então onde tem aquelas cidades medievais, né, que me encantavam, né? Então agora eu vou, durante 2 meses, desenhar, né? Estou levando um iPad, que é um tablet formidável, né? Que eu posso desenhar nele, sabe? E posso fotografar, e posso olhar no Google a cidade de cima. É a paleta, entendeu? Dos dias de hoje. E eu vou ficar 2 meses e vou produzir uma exposição com essas paisagens rurais, sabe? Que, de uma certa forma, eu acho que dialoga com minhas esculturas, porque minhas esculturas elas são lúdicas. Elas estão ancoradas numa brincadeira de criança, sabe? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre um dos aspectos mais sensacionais da tua obra, que são aquelas esferas que hoje estão pelas vias de Brasília, mas estão também pelo mundo inteiro. Agora, antes, a gente vai para o intervalo e vai ouvir o que é que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Deputado Luiz Couto, PT Paraíba. Menino de Engenho, de Zé Lindo Rego, foi a obra que me empolgou bastante, contando a história lá da cana-de-açúcar, das histórias do povo, enfim, e mostrando que aquele menino que cuidou, que era filho de um dono era um proprietário rural da cana-de-açúcar, né? Mas ele conta as histórias do povo sofrido, daqueles que trabalhavam na cana-de-açúcar, mas que tinha sempre a importância da vida, né? De não permitir que essa vida dura pudesse tirar a vontade de viver a cada momento. Deputada Poliana Gama, PPS, São Paulo. Uma obra que marcou muito a minha vida, que foi Gato Malhado e Andorinha Sinhá. É uma obra de Jorge Amado, que ele escreveu no aniversário de 1 ano para o filho João, mas que só veio ao conhecimento do público anos depois, quando o seu filho já era adulto, na década de 70, e olhando ali os pertences da família, encontrou aquele manuscrito em forma ali de carta do Jorge Amado, escrevendo sobre essa história, uma história de amor entre um gato e uma andorinha. É claro que é uma história de um amor impossível, mas é muito interessante a análise, né, e a maneira como o Jorge Amado descreve isso ao longo, né, das estações do ano, para o seu filho ali, a respeito da nossa sociedade, das contradições que infelizmente fazem parte, né, da natureza humana. Mãos masculinas removem tecido branco de uma tábua de madeira. No tecido em letras pretas, Casa das Palavras. Estamos apresentando. Mãos masculinas removem tecido branco de uma madeira. No tecido em letras pretas, Casa das Palavras. Voltamos a apresentar. Estamos de volta com Casa das Palavras, que entrevista agora o artista plástico Darlan Rosa, autor deste Não é Verdade? Né? Exibe o livro de Darlan. Darlan, um dos aspectos mais interessantes, mais atraentes, mais instigantes da tua obra são as esferas que você cria e que agora estão espalhadas pelas vias de Brasília. Tem uma no Memorial JK, uma série delas que o mundo inteiro vai lá, fica fascinado, e agora tem em várias partes do mundo, em vários países,
É só a gente dar uma olhada aqui no livro que a gente vê, né? No Canadá, na Alemanha, etc. De onde veio a ideia dessas esferas? Como é que surgiu isso? Pois é, a ideia foi o seguinte, quando eu me aposentei em 96, né, eu estava nos Estados Unidos fazendo um trabalho para a Unicef. Então eu estava na universidade também estudando inglês e eu entrei num curso de computação gráfica. Então eu já havia há muito tempo adiando o momento de fazer um trabalho de escultura, né? E eu era, ao criar o Zé Gotinha, eu trabalhei 18 anos com a Unicef, as Nações Unidas, então, e eu sempre trabalhava com um personagem. Aí eu falei, bom, eu quero agora, eu vou fazer uma escultura, mas a minha cabeça era a cabeça de comunicador, disse, eu preciso de um personagem, sabe? O que eu vou fazer da escultura? Tem que ter um personagem. Então, eu pensei na bola de gude, comecei desenhando umas bolas de gude, que elas são transparentes, né? Tem aquelas bolhas. Aquelas bolhas dentro, né? E aí depois, quando eu fui para o computador, aquelas transparências, eu comecei a vazar no metal, né? Então, o primeiro projeto no computador foi feito em função disso. E aí, eu já, na cabeça de publicitário, eu pensei, bom, o brasileiro gosta de futebol, então vamos se identificar com essas esferas, entendeu? Bola! Eu já fazia meu trabalho, já pensava como ia vender, entendeu? Então foi aí que surgiu. E uma coisa que eu observo hoje em dia, né, que elas são feitas com módulos que são ladrilhos, que é uma referência também à fábrica. A fábrica de ladrilhos. Tudo na vida sabe? Porque é o seguinte, quando você trabalha como publicitário, você trabalha sob encomenda, né? Aí, quando você trabalha como artista, você deixa que o seu interior, o seu corpo, te dê as dicas, te exija as coisas. Às vezes você faz uma escultura e você acha alguma coisa interessante nela, aí você aplica aquilo já no próximo trabalho. E o trabalho vai crescendo. Agora, você tem que ralar. Tudo tem que se ralar muito, né? Para poder conseguir, sabe, as formas. E principalmente você manter dentro de uma linguagem que você vai aos poucos criando, né? O trabalho de arte. Agora, você produz no computador, você cria no computador, com os recursos de computação gráfica, essas esferas e outras peças que a gente está vendo aí, outros módulos e tal. E para a realização concreta disso daí, é você que funde esse ferro, esse aço? Não, o processo é o seguinte, eu crio o objeto num software tridimensional. Então eu costumo dizer que eu não consigo fazer tudo que está no computador, porque o computador tem muito mais recursos. Então, eu planejo os parafusos, encaixes, planejo tudo, deixo tudo prontinho. Quando está tudo pronto, eu desmonto isso, planifico isso em forma de desenhos e mando para uma empresa que tem corte a laser e dobra CNC, quer dizer, você pode dobrar pode fazer as dobras com auxílio do computador. A pessoa da fábrica, ela não tem a menor ideia do que vai ser aquilo. É como ele faz peça de relógio, faz peça de carro, né? E depois, quando eu recebo esse material, eu monto com parafuso. Antigamente eu soldava, mas aí a solda começou a dar problema na minha alergia, então eu passei para o parafuso. E o parafuso, também a peça parafusada, me permitiu levar ela para o exterior. Porque eu consigo levar uma escultura de 1,80 m de diâmetro, toda desmontada, na minha bagagem, pesando 32 quilos. Aí eu faço com alumínio de carroceria de avião, que é um material, é uma liga 50-50, que é uma liga muito forte, né, e leve. Então, e aí eu passo com a mesma escultura em qualquer porta, e depois monto, entendeu? Então é um processo extremamente barato, porque é um processo de fabricação. Agora, veja bem o seguinte, as artes plásticas, acho que, no meu entender, é o último reduto da fabricação, porque o cinema, o teatro, a música, está toda industrializada, sabe? E nós, artistas plásticos, estamos começando agora,
Quer dizer, o máximo de industrialização que às vezes que um pintor faz é mandar colocar a moldura num quadro, né? Vamos falar agora de uma figura que é querida de todas as crianças do Brasil e de muitos outros países do mundo, Zé Gotinha, que é utilizado nas campanhas de vacinação e com maior sucesso. As crianças adoram. Como é que surgiu o Zé Gotinha? Você considera, inclusive, a tua mais importante criação? É, com certeza. É a coisa assim que me dá mais orgulho, porque teve um alcance social muito grande, né? Eu nunca tive assim, essa vocação de fazer um grupo social, da criança, sabe? Mas com esse trabalho, eu acho que eu supri essa necessidade, né? E a coisa começou de uma maneira muito simples, né? Eu fui convidado para poder fazer uma logomarca, para poder marcar o compromisso que o Brasil tinha assinado com as Nações Unidas de erradicar pólio no Brasil até 1995. Esse logotipo ia selar as cartas, os envelopes, né, todos os papéis. O objetivo não era tinha nada a ver com campanha, de vacinação. Nada. E aí eu fui no Ministério da Saúde conversar, estava trabalhando para a Unicef. Aí eu fui no Ministério da Saúde e disse assim, olha, hoje tem vacinação, você pode ir no Nordeste, né? O ministro vai e você vai com ele e tal. E eu fui. E essa época o Exército estava ajudando na logística das campanhas, né? Rapaz, que parecia uma operação de guerra no aeroporto, com as caixas de vacina, sabe? E que militar subindo as favelas, né? E mãe escondendo crianças debaixo da cama, sabe? Porque havia havia um preconceito ainda muito forte naquela época. Um preconceito que a vacina causava doença, entendeu? E havia também, os médicos também não ajudavam muito, diziam que a criança com febre não devia ser vacinada, porque a vacina não pega. Agora, isso do ponto de vista da comunicação... Esses preconceitos são tão antigos, se a gente pega a história de Oswaldo Cruz, por exemplo, já está lá atrás. Porque quando você vacina todo mundo, as crianças vão soltando o vírus no ar, o vírus atenuado, porque a vacina é um vírus atenuado, e você vacina as crianças, outras crianças por tabela, sabe? Então eu falei, gente, esse negócio está errado. Nós temos que criar um jeito de fazer com que a criança queira ser vacinada, entendeu? Então foi da onde que eu pensei, foi onde teve a ideia de fazer um personagem, que o Zé Gotinha nada mais é do que duas gotas, uma gota faz a cabeça, a outra faz o corpinho, né? E nós começamos a trabalhar em função de que a criança como agente do processo. Então a criança lembrava o pai do dia de vacinação e também tirou um pouco do medo da criança de ir ser vacinada. Agora isso foi uma luta de 10 anos. Porque eu me lembro como repórter. Porque o pessoal não aceitava usar. Na Globo, eu ia cobrir as campanhas de vacinação e às vezes tinha o próprio boneco, o Zé Gotinha lá, pegando as crianças pela mão, era uma festa, e tinha música, etc. Então ficou uma coisa muito lúdica. O primeiro boneco foi feito em Curitiba. Lá tem os irmãos Queirolos, que eles são bonequeiros, né? Então eu fui lá, junto com eles, nós desenvolvemos o Zé Gotinha, a primeira fantasia. E no dia que ele apareceu em Curitiba, foi um negócio assim impressionante, porque as crianças fizeram fila ao longo da cidade inteira, enquanto ele desfilava no carro de bombeiro, sabe? Então, de uma certa forma, eu fiquei meio assombrado com o sucesso que esse personagem fez, né? E aí eu me lembro que o Ministério rejeitava muito essa ideia de colocar fantasia num processo tão sério, sabe? Mas aí, mais tarde, eu fui trabalhar, fiz uma campanha lá para a Unicef de Nova York, depois eu fui para Genebra, fiz uma campanha em Angola, né? E quando eu cheguei em Genebra, eu disse, mas por que vocês me chamaram? Eu disse, não, porque você é capaz de fazer um personagem que vai atrair as crianças do território rebelde para poder ser vacinado aqui onde o governo oferece a vacina. Sem dúvida, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foram 18 anos fazendo isso. Agora, Darlan, queria voltar um pouquinho mais para trás. Você começou lá na TV Triângulo, depois você veio aqui para Brasília, trabalhou na TV Brasília apresentando um programa. E sempre com esse talento de desenhar na hora, de fazer os desenhos ali na hora.
Como é que era a receptividade disso, assim, desses desenhos feitos ali de improviso? Bom, Porque o nome era interessante, era Titio Darlan. era o Carrossel. O Carrossel. Tinha um locutor chamado... E o personagem era o Titio Darlan. Não, tinha um Como é que locutor, surgiu a tinha um história do locutor Titio? chamado Laranjeiras, né? Que é o seguinte, o locutor de off ele ficava a programação inteira, porque era tudo ao vivo. Então ele sempre que entrava para o comercial ele chamava, sempre que voltava ele chamava, entendeu? E ele ainda lia alguns comerciais em cima de slide, né? Nessa época era a época... Bem analógico. Bem, né? Então o Raimundo Laranjeira que começou a dizer, e agora com vocês, falava com a mão na orelha assim, né? Que ele tinha vindo do rádio, né? E agora com vocês, Titio Darlan. Sabe? Aí pegou. Não, isso para mim foi um negócio terrível. Isso porque foi até quando? 72? Até 71. 71? Até 71, quando eu saí da televisão. E foi engraçado porque eu não sou ambidestro, sabe? Mas aí eu resolvi fazer... No livro eu conto essa história, sabe? Porque quando eu cheguei em Brasília, eu achava que a cidade era uma cidade espelhada. Tudo que tinha de um lado tinha do outro. Sabe? Se a gente chega ali na esplanada, é isso mesmo. Eu cheguei, eu olhei em cima da rodoviária, né? Então, e eu tinha também uma fixação com o negócio de espelho. Aí eu falei, eu resolvi fazer o desenho espelhado. Então eu desenhava 2 olhos, né? Aí com o tempo as mãos começaram a ficar independentes, né? Então isso fazia um sucesso incrível, né? As crianças viam ir à loucura. Né? Ia uma loucura, sabe? E eu tenho uma reportagem feita na revista Amiga pelo André Gustavo, que eu pontuei 92% de audiência no Ibope. Sabe? Caramba! 92%. Na época, quer dizer, hoje isso é impossível com a diversidade de TVs e redes sociais. Mas na época nem as novelas pontuavam isso, sabe? que passavam. E agora, uma coisa interessante é que o CCBB, esse ano, me convidou para eu repetir o programa lá no Espaço Aberto. E eu fui e fiz. Achei que não ia conseguir, mas... E fez. Fiz. Agora, foi um negócio assim, sabe? Porque é o seguinte, a criança está acostumada com o digital, com a coisa eletrônica. Mudou, né, de lá, mas quando você fala, era uma vez, aí o silêncio, sabe? E aí eu desenhando, a fantasia começa. A fantasia, sabe? Ela não se perdeu. Não se perdeu. Graças a Deus. Darlan Rosa, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer. Eu tenho 3 quadros teus na minha sala, o que me orgulha muitíssimo. Uma maravilha. Muito obrigado. O Casa das Palavras fica por aqui. Se você quiser assistir novamente a esta edição do programa ou qualquer outra edição, é só entrar no nosso site www.câmara.leg.br/Casa das Palavras, tudo junto. Agora, se você quiser mandar alguma mensagem para o programa, anote o nosso e-mail, casadaspalavras@câmara.leg.br. Ou então, basta telefonar, é de graça, para 0800 619 619. Muito obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima. Sobem créditos finais na tela.